Imagina um planeta maior que Júpiter. Agora imagina que, se você arrancasse um pedaço dele e pusesse numa balança, ele pesaria menos que um punhado de algodão doce. Parece piada, mas existe. Lá longe. E até hoje os cientistas coçam a cabeça para explicar como algo tão gigante pode ser tão leve que boiaria na água. Vem conhecer os planetas mais fofos do universo. Lá na constelação de Hidra, a mais de 1.200 anos-luz da Terra, tem um planeta com um nome de código meio sem graça, o ASP-193b. Mas o que ele faz com os números é tudo menos sem graça. Esse planeta é enorme. O tamanho dele é quase 50% maior do que Júpiter, que já é o gigante da nossa vizinhança, aquele em que caberiam mais de 1.000 terras. Então, pelo tamanho, você esperaria um peso monstruoso. Só que não é o que acontece. Apesar de ser maior que Júpiter, esse planeta tem pouco mais de 10% da massa dele. É como encontrar uma bola de boliche do tamanho de um carro que, quando você levanta, pesa menos que uma bola de praia. Os cientistas calcularam a densidade dele, o quanto de matéria ele tem espremido em cada pedacinho, e o número que saiu foi de uns 6 centésimos de grama por centímetro cúbico. Para você ter ideia, isso é mais ou menos a densidade do algodão doce, daquele de verdade, da feira, que enche a mão e some na boca da gente. Quando o resultado saiu em 2024, ele era o segundo planeta menos denso já encontrado entre milhares de mundos conhecidos. E não é caso único. Existe toda uma família rara desses planetas que os astrônomos apelidaram com todo carinho de superfofos. Antes de seguir, vale responder uma dúvida justa. Como é que alguém pesa um planeta a mais de 1.000 anos-luz de distância se ninguém nunca chegou nem perto dele? A resposta é um dos truques mais elegantes da astronomia e precisa de duas medidas. A primeira é o tamanho. Quando o planeta passa na frente da estrela dele, a luz da estrela dá uma leve diminuída, como uma mosca passando na frente de um farol. Medindo o quanto a luz cai, dá para calcular o tamanho da mosca. A segunda é a massa. A gravidade do planeta puxa a estrela de leve, fazendo ela balançar num vai e vem minúsculo. E esse balanço aparece na luz da estrela. Quanto mais pesado o planeta, maior o balanço. Com o tamanho e a massa na mão, a densidade é uma continha simples. E foi aí que o ASP-193b quebrou tudo. O tamanho era de gigante, mas o balanço da estrela era tão fraquinho que os cientistas passaram anos coletando dados extras, achando que tinha algo errado na medição. Não tinha. O planeta é grande e leve daquele jeito mesmo. É o tipo de resultado que faz o pesquisador checar a conta 10 vezes antes de publicar, e a conta continuava dando algodão doce. Para entender o quão absurdo isso é, vale um truque que muita gente já ouviu na escola. Saturno, aquele planeta lindo dos anéis, é tão pouco denso que, se existisse uma banheira grande o bastante, ele boiaria na água. Saturno é mais leve, por volume, do que a água do seu copo. Já é uma das curiosidades mais famosas da astronomia. Pois é, esses planetas algodão doce são mais de 10 vezes menos densos que Saturno. Então, se Saturno já boiaria numa banheira, esses mundos superfofos boiariam com folga, subiriam para a superfície que nem uma bolha de sabão. Eles têm menos de 1/10 da densidade da água. Nada parecido existe no nosso sistema solar, nem de longe. A Terra, comparada com eles, é uma bola de chumbo. Nosso planeta é quase 100 vezes mais denso que o ASP-193b. São dois jeitos completamente diferentes de ser um planeta, e um deles a gente só descobriu que existia porque começou a olhar para fora. A resposta está em do que esses planetas são feitos e, principalmente, em como o ar deles se comporta. Eles são formados quase só pelos gases mais leves que existem, o hidrogênio e o hélio.
os mesmos que enchem balão de festa e fazem ele subir. Só que aqui a quantidade é descomunal. E o que deixa tudo ainda mais fofo é que a atmosfera desses planetas está absurdamente inchada. Em vez de uma camada de ar fininha na superfície, como a da Terra, eles têm uma camada gigantesca de gás que se estende para muito, muito longe, como um algodão que não para de crescer. Boa parte da culpa é do calor. Muitos desses planetas orbitam pertíssimo da sua estrela. O WASP-193b dá uma volta completa na dele em apenas pouco mais de 6 dias, colado nela, pegando um calor brutal o tempo todo. E gás quente se expande, ocupa mais espaço, do mesmo jeito que uma pipoca estoura e cresce na panela. Esse calor todo empurra a atmosfera para fora e o planeta vai inflando, feito um balão. Em alguns casos, os cientistas suspeitam que a própria estrela, ao envelhecer e brilhar mais forte, tenha reinflado o planeta, esquentando ele de novo depois de velho. E, por cima de tudo, alguns primos dessa família, como os planetas de um sistema chamado Kepler-51, ainda têm uma espécie de neblina espessa de metano nas camadas de cima, parecida com a do maior satélite de Saturno, que ajuda a assegurar essa aparência inchada. Mas aqui vem a parte mais honesta da história. Os modelos que os cientistas usam para explicar planetas gigantes não dão conta do WASP-193b. Mesmo no cenário mais extremo, assumindo um planeta sem nenhum núcleo sólido, as contas não reproduzem algo tão leve. Esses mundos são um problema em aberto. A gente vê que eles existem, mas ainda não entende direito como conseguem ser do jeito que são. E tem um detalhe que torna esses planetas ainda mais especiais. Alguns deles provavelmente vão ficar assim para sempre, por serem tão leves e tão inchados, e por muitos estarem perto demais de estrelas quentes, vários vão perdendo gás para o espaço aos poucos, como um balão furado que murcha devagar. Para alguns membros da família, a estimativa é que esse cara de algodão doce não dure muito mais de 1 bilhão de anos. Na escala do universo, um piscar de olhos. Outros mais afastados da estrela devem continuar fofos por bilhões de anos ainda. Cada caso é um caso, e é justamente essa variedade que deixa os astrônomos intrigados. Quer dizer que, quando a gente olha para um desses planetas, pode estar flagrando uma fase passageira, um momento raro na vida dele, como tirar foto de uma criança soprando uma bolha de sabão. E as surpresas continuam chegando. Em 2025, novas medições mostraram que o WASP-193b orbita a estrela dele de um jeito bem alinhado, girando no mesmo plano do equador da estrela, como os planetas daqui de casa. Parece detalhe, mas não é. A maioria dos superfofos estudados até agora tinha órbitas tortas, bagunçadas, e um gigante fofo de órbita comportada sugere que esses planetas podem nascer de caminhos diferentes uns dos outros. Cada um desses mundos é uma chance rara de pegar a natureza fazendo algo que, no papel, quase não deveria ser possível. Por isso, ele já está na fila dos telescópios mais poderosos, como o James Webb, que podem farejar a atmosfera dele e finalmente contar do que essa nuvem gigante é feita. E se esse tipo de coisa te deixa com aquela curiosidade boa de querer entender o universo sem precisar ser cientista, tem um livro feito exatamente para isso. O Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking. Ele mesmo. Ele pega ideias gigantes sobre o cosmos e conta de um jeito breve, com bastante imagem e pouca complicação. É daqueles que dá para ler aos poucos e ir entendendo cada vez mais o que está acontecendo lá em cima. Fica a indicação para continuar essa viagem depois do vídeo. Por 10 anos, os maiores astrônomos do mundo perseguiram um planeta que matematicamente deveria existir, mas nenhum telescópio jamais conseguiu fotografar. Em 2026,
3 descobertas independentes, feitas em continentes diferentes, mudaram o tom dessa investigação. Pela primeira vez, cientistas começaram a falar não mais em se esse planeta existe, mas em quando ele será encontrado. Para entender o que está em jogo, é preciso ter em mente o que chamamos de sistema solar. Não o diagrama colorido do livro didático com 8 planetas enfileirados em tamanho crescente, mas a estrutura real, um sistema com 4,6 bilhões de anos de existência, formado a partir de uma nuvem de gás e poeira que colapsou sobre si mesma, girou, se achatou e foi aos poucos se tornando a vizinhança cósmica que habitamos hoje. Por muito tempo, a humanidade acreditou conhecer bem essa vizinhança. No século XVII, Galileu Galilei apontou um telescópio para Júpiter, na Itália, e viu luas orbitando outro mundo pela primeira vez. Em 1781, o astrônomo britânico William Herschel descobriu Urano a partir do seu jardim em Bath, na Inglaterra, o primeiro planeta descoberto na era moderna. Em 1846, matemáticos franceses e ingleses previram, com lápis e papel, a existência de Netuno antes que qualquer telescópio o encontrasse. E quando Johann Galle, em Berlim, apontou seu instrumento para o céu naquela mesma noite, o planeta estava lá, exatamente onde a matemática dissera. Essa sequência de descobertas criou uma sensação de completude. Em 1930, o americano Clyde Tombaugh encontrou Plutão a partir do observatório Lowell, no Arizona, e o sistema solar passou a ter oficialmente 9 planetas. Parecia que a lista estava fechada, mas não estava. Em agosto de 2006, na cidade de Praga, capital da República Tcheca, cerca de 2.500 cientistas se reuniram para a Assembleia Geral da UAI, a União Astronômica Internacional, o organismo que define em nível global os critérios para classificar corpos celestes. A votação que aconteceu naquela sala mudaria os livros de ciência do mundo inteiro. Por 424 votos a favor e 333 contra, a Assembleia decidiu criar uma nova categoria, Planeta Anão, e mover Plutão para ela. Os critérios foram 3. Um planeta precisa orbitar o Sol, ter massa suficiente para ser aproximadamente esférico e ter limpo a vizinhança de sua órbita de outros corpos. Plutão preencheu os 2 primeiros requisitos, mas não o terceiro. Sua região é repleta de outros objetos semelhantes a ele. Com isso, o sistema solar voltou oficialmente a ter 8 planetas. Entre os cientistas que mais contribuíram para esse rebaixamento estava o astrônomo Michael Brown, do Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia. Brown havia descoberto Eris, um objeto tão grande quanto Plutão, além de Netuno, o que tornou a discussão sobre a definição de planeta inevitável. A imprensa americana chegou a chamá-lo de o homem que matou Plutão. E ele, com bom humor, não recusou o apelido. O que ninguém imaginou naquele momento é que Brown seria mesmo o cientista a propor, menos de 10 anos depois, que o sistema solar tinha um planeta a mais do que se pensava. Para entender a descoberta de 2016, é preciso conhecer uma região do sistema solar que raramente aparece nas aulas de ciência, o espaço profundo além de Netuno. A quase 4,5 bilhões de quilômetros do Sol, essa região é habitada por dezenas de objetos gelados, fragmentos de rocha e gelo que sobraram da formação do sistema solar e que percorrem órbitas imensas, levando décadas ou séculos para completar uma única volta ao redor do Sol. Os astrônomos os chamam de ETNOS, objetos transnetunianos extremos.
Alguns ficam tão longe que chegam a se afastar até 250 vezes a distância entre a Terra e o Sol. E são esses objetos que guardavam, escondida em seus movimentos, a primeira pista concreta sobre o planeta 9. Em janeiro de 2016, Michael Brown e seu colega Konstantin Batygin publicaram um estudo no Astronomical Journal, uma das publicações científicas de referência na área. A conclusão chamou a atenção. Ao analisarem as órbitas de 6 Etnos, os dois perceberam que os objetos estavam agrupados de forma estranha, todos com órbitas inclinadas de maneira semelhante, todos apontando para a mesma região do céu, como se um maestro invisível estivesse regendo aqueles movimentos a partir de muito longe. Pela teoria convencional, essas órbitas deveriam ser aleatórias, distribuídas em todas as direções. A probabilidade de aquele alinhamento ter ocorrido por acaso, segundo os cálculos de Batygin e Brown, seria de apenas 0,007, ou seja, algo muito improvável de ser coincidência. A hipótese mais consistente, escreveram os dois, era a existência de um planeta massivo ainda não detectado, cuja força gravitacional estaria, ao longo de bilhões de anos, moldando silenciosamente as trajetórias daqueles corpos gelados. É importante registrar, no entanto, que essa conclusão nunca foi consenso. Uma parte significativa da comunidade científica apontou um problema metodológico, o chamado viés de seleção, ou seja, como os etnos são detectados prioritariamente em certas direções do céu, aquelas mais facilmente observáveis pelos telescópios disponíveis, o alinhamento aparente poderia ser um artefato da própria forma de observação e não um sinal real de um planeta. Esse debate segue vivo. Mas a hipótese do planeta 9 resistiu a ele e foi ganhando evidências ao longo dos anos seguintes. Com base nos modelos gravitacionais refinados ao longo de quase uma década, os cientistas traçaram um perfil razoavelmente detalhado do que estão procurando. O planeta 9, caso exista, teria entre 4 e 5 vezes a massa da Terra, significativamente menor do que Netuno, que tem 17 vezes a massa terrestre, mas ainda assim um mundo de pleno direito dentro dos critérios da UAI. Sua órbita seria altamente elíptica, levando a distâncias que variam de cerca de 300 a mais de 1.000 unidades astronômicas do Sol, onde uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. E o tempo necessário para completar uma volta ao redor da nossa estrela estaria entre 5.000 e 10.000 anos. Essa escala de tempo exige uma pausa para dimensionamento. 5.000 anos atrás, no ano de 3.000 antes da Era Comum, a humanidade construía as primeiras pirâmides no Egito, desenvolvia a escrita cuneiforme lá na Mesopotâmia e organizava as primeiras sociedades urbanas da história. Se o planeta 9 levasse 5.000 anos por órbita, ele teria estado no início de seu atual ciclo naquele período e ainda não completou metade do caminho. Nessa escala, a história inteira da humanidade é uma fração de uma única volta desse mundo ao redor do Sol. A distância é, ao mesmo tempo, a maior evidência e o maior obstáculo. Um objeto tão afastado do Sol recebe uma quantidade de luz ínfima e reflete de volta para nós uma fração ainda menor dessa luz. Estimativas indicam que o planeta 9 seria entre 1.000 e 10.000 vezes mais tênue do que Netuno quando observado da Terra. Os melhores telescópios ópticos do mundo, como o Hubble ou o recém-inaugurado James Webb, foram construídos
com outros propósitos e não varreram sistematicamente a região onde o planeta deveria estar. Diante desse obstáculo, um grupo de pesquisadores adotou uma abordagem diferente. Em vez de buscar a luz refletida, passaram a caçar o calor emitido, a radiação infravermelha que qualquer corpo com temperatura acima do zero absoluto emite naturalmente. E foi essa mudança de estratégia que abriu um caminho inesperado a partir de 2 telescópios espaciais lançados com mais de 2 décadas de diferença. O IRAS, o satélite astronômico infravermelho, foi lançado em janeiro de 1983 por uma parceria entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Holanda. Em pouco mais de 10 meses de operação, antes de seus sistemas de refrigeração se esgotarem, ele mapeou 96% do céu em infravermelho, um efeito pioneiro para a época. Seu mapa digitalizado e arquivado permaneceu como referência histórica por décadas. O Akari, cujo nome em japonês significa luz, foi lançado em fevereiro de 2006 pela Agência Espacial Japonesa JAXA, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. Em seus poucos mais de 3 anos de operação plena, produziu um mapa do céu em infravermelho consideravelmente mais preciso do que o do IRAS. Foi Terry Long Pan, pesquisador da Universidade Nacional Tsinghua, em Taiwan, quem percebeu o que fazer com essa diferença de 23 anos. Se o planeta 9 existe, seu movimento é tão lento que ao longo de 2 décadas ele se deslocaria apenas uma pequena fração de grau no céu. Pequena o suficiente para ser quase imperceptível, grande o suficiente para ser medida, se você souber exatamente o quanto procurar. Pan vasculhou os 2 catálogos, o do IRAS e do Akari, em busca de fontes de calor que houvessem se deslocado a uma velocidade coerente com a órbita prevista para o planeta 9. Foram analisados e descartados 13 candidatos. Restou um único ponto de calor que havia se movido cerca de 47 minutos de arco entre os 2 mapas, o equivalente em tamanho aparente a quase 1,5 vezes o disco da Lua cheia, dentro do intervalo exato previsto pelos modelos do planeta 9. O estudo foi publicado em 2025 e abriu a discussão mais acalorada do tema em anos. Em maio de 2026, uma equipe internacional publicou aquilo que descreveu, em termos técnicos, como a evidência estatística mais forte até o momento em favor da existência do planeta 9. O estudo analisou o comportamento orbital de um conjunto maior de étnos com métodos mais rigorosos do que os disponíveis em 2016 e concluiu que o padrão de alinhamento persiste e que explicá-lo sem recorrer a um planeta externo exige hipóteses cada vez mais improváveis. Os próprios autores são cuidadosos. Não se trata de confirmação, trata-se de um deslocamento significativo na balança de probabilidades. Ao mesmo tempo, em março de 2026, entrou em operação o instrumento mais bem posicionado da história para encerrar essa discussão, o Observatório Vera C. Rubin, instalado no centro Pachón, a 2.700 metros de altitude, nos Andes chilenos. O nome presta homenagem à astrônoma americana Vera Rubin, que, trabalhando nas décadas de 70 e 80 em Washington, foi uma das primeiras cientistas a reunir evidências observacionais sólidas para a existência da matéria escura, uma das substâncias mais esquivas e fundamentais do universo. O projeto principal do observatório é o LSST, em inglês, Legacy Survey of Space and Time, algo como o levantamento histórico do espaço e do tempo. Ao longo de 10 anos, o telescópio fotografará repetidamente todo o céu visível do hemisfério sul, criando o registro mais completo já produzido do cosmos em movimento. Só na primeira noite de testes científicos, o sistema gerou cerca de 800 mil alertas de objetos detectados no céu. Esse tipo de varredura sistemática é precisamente o que a caça ao planeta 9 precisava.
Diferente das buscas pontuais feitas até agora, que dependiam de saber aproximadamente onde olhar, o Vera Rubin observará tudo repetidamente e identificará qualquer objeto que se mova de forma consistente com a órbita prevista. Se o planeta 9 estiver lá, o telescópio deverá flagrá-lo. A maioria dos especialistas avalia que, nesse cenário, a descoberta ocorreria dentro dessa década. A questão mais relevante ao fim não é astronômica, é histórica. Desde que Netuno foi encontrado em 23 de setembro de 1846, nenhum novo planeta foi adicionado ao Sistema Solar. Aquela noite, no Observatório de Berlim, foi a última vez que a humanidade ampliou a lista dos mundos que orbitam o Sol. Isso há quase 180 anos. Uma eventual confirmação do planeta 9 seria, portanto, um marco sem precedentes na história moderna da ciência, não apenas por acrescentar um nome a um catálogo, mas por revelar que há no próprio quintal cósmico onde vivemos um mundo inteiro que escapou à nossa percepção por séculos e por deixar em aberto uma segunda pergunta, talvez ainda mais profunda. E o que mais pode estar lá fora, esperando para ser encontrado? E o mais bonito é pensar que para cada coisa esquisita dessas que a gente já encontrou, deve ter um monte de outras lá fora que nem imaginamos. Cada telescópio novo que aponta para o céu volta com algo que ninguém tinha previsto. Se um planeta pode ser fofo, feito algodão doce, o que mais será que está rodando por aí no universo esperando a gente descobrir que era possível? Agora fica com você. Qual é o planeta mais esquisito que já chegou aos seus ouvidos? Deixa aqui nos comentários. Pode ser que ele vire o assunto de um vídeo inteiro, viu? E se você gostou de passear por esses mundos fofos comigo, manda aquele like, se inscreve para não ficar fora do que vem depois. E entra para o clube de membros ali no link logo abaixo para chegar ainda mais perto de histórias como essa. Até o próximo.